Bom, professor, minha primeira pergunta é essa. Como que você percebe esse padrão de vida contemporâneo que eu entendo como acelerado? Qual é a sua percepção dessa rotina diária aí na cidade do Rio de Janeiro? Bom, quando a gente, Juliano, quando a gente fala em aceleração, a gente tem que fazer uma associação entre conhecimento tecnológico, conhecimento técnico, ciência, cientificismo, e a gente não pode deixar de associar esse fenômeno ao fenômeno da modernidade. Então, é uma lógica que vem sendo desdobrada ao longo de alguns séculos, né? Eu até costumo falar para os meus alunos, né, principalmente do quarto ano, que a modernidade foi a primeira era projetada, né, pelo homem, né, diferentemente das outras anteriores. Então, o mundo antigo, a antiguidade, o mundo medieval, são épocas que foram caracterizadas por acontecimentos, por intencionalidades de outra natureza da modernidade. A modernidade foi algo planejado, né, a partir da possibilidade de uma ruptura, de uma superação de um período anterior. Então a modernidade, ela, por ser um projeto, ela incluiu uma série de valores, uma série de características muito particulares. Ela foi também muito calcada no sonho da razão, né, na ideia de que o homem, assumindo de uma forma também prática, não só reflexiva, mas também prática, a razão na sua própria vida, isso levaria esse homem a uma condição melhor. Esse sonho está lá no século XVII, no século XVIII, começa na filosofia, né, nos pensadores iluministas, franceses, não franceses, e quando isso é posto em prática, isso se dá a partir da primeira Revolução Industrial, depois da segunda Revolução Industrial, fundamentalmente do século XIX para cá, essa prática do projeto depois foi lida como uma prática que ficou aquém das expectativas, né? Ela não confirmou o que se esperava que acontecesse. Então a aceleração que vem marcando a vida do homem moderno, né, somente do pós-guerra para cá, ela é, por um lado, algo inevitável, porque nós estamos vivendo esse projeto ainda, apesar de todos os questionamentos, todos os problemas que a gente já consegue ver já de algum tempo para cá nesse projeto, ou seja, na consecução, no tornar efetivo uma proposta. A gente tem que a aceleração é inevitável, ou seja, não podemos esquecer que a ciência acabou sendo, dos três saberes, filosofia, ciência e arte, aquele que foi predominantemente a alavanca, o ponto de partida desse projeto. Ou seja, quando você falou em razão, pensou-se efetivamente, ou pelo menos em curtíssimo prazo, na razão científica, na razão prática, no sentido de transformar-se o mundo, né? E a ciência acabou sendo o grande protagonista, né, nisso, né? Então já no século XVII, com a física, depois mais adiante a biologia, a química e outras ciências da natureza, esse investimento tecnológico, científico, gerou uma possibilidade de ação, que depois a gente vai chamar de tecnologia, né, know-how tecnológico, e esse know-how faz parte da nossa mentalidade, da nossa vida. E é justamente esse know-how, esse investimento científico e tecnológico que está gerando a aceleração, né? A lógica da máquina cada vez sendo mais importante, né? Mais primacial para a gente poder tocar a vida da gente no cotidiano. Eu acho que a questão maior da aceleração, ou seja, o que eu consideraria mais negativo nisso tudo, não é a própria aceleração em si, mas é o velho problema, né, da falta de preparação para isso. Nós não temos, ao lado do investimento da ciência, não houve um investimento, por exemplo, que seria algo também que teria muito a ver com a filosofia e com a arte, no campo da preparação, né, através de modelos ou de propostas educacionais, né, levar o indivíduo a saber lidar com isso. Então nós temos uma aceleração que chega de fora para dentro, de cima para baixo na vida da gente, e que nos toma de assalto e que acaba nos fazendo muito mal, né? Porque a gente está sendo acelerado sem estar preparado para isso. Então eu acho que a aceleração existe como um fato inevitável, poderia ser algo muito interessante, né? Até porque faz parte de um projeto de acontecimento do humano, que não está se realizando, em grande parte, ou quase que exclusivamente, pela falta de preparação para esse projeto. Então a aceleração sem a preparação nos leva a uma série de patologias, uma série de dores, de sentimentos desagradáveis, né, que tornam a vida da gente uma vida muito mais problemática do que uma vida de soluções, né?
levando inclusive o ser humano a um pique, né? A transformação do tempo, a compressão do tempo, a compressão da percepção do tempo e do espaço, levando o homem ao alto desconhecimento. Então, eu acho que o problema maior da aceleração, sem a preparação devida, é um encaminhamento da humanidade no mundo ocidental hoje em dia para o alto desconhecimento. O homem cada vez se desconhece mais dentro dele mesmo, e esse autodesconhecimento dentro dele mesmo está levando a um estranhamento em relação ao outro. Então esse estranhamento também é fruto de um desconhecimento do outro. Porque nós não temos mais tempo também, né? A aceleração nos tira o tempo para nós pensarmos em nós mesmos, para autoanálise, para autoavaliação, e também para uma relação mais de integração com o outro, né? Então acho que a aceleração tem esse aspecto fundamentalmente negativo. Pode dar muito caldo ainda para o ser humano, desde que haja a conscientização de que é preciso que haja a preparação para essa aceleração. Minha segunda pergunta, como eu disse, é em relação ao contato mesmo, a proximidade humana, a troca. Como que você valoriza, ou que importância que você dá para isso, tanto na sua prática profissional, como professor, como pesquisador, mas no seu dia a dia também? Como que é essa aproximação humana? Como você vê isso? Eu vejo isso como fundamental, né? Alguma coisa fundamental, sempre foi fundamental e sempre será fundamental. A condição humana é a condição gregária por excelência. O ser humano é um animal que vive na relação. Ele necessita dessa relação, dessa troca, dessa integração. Então a gente está sofrendo, né? Até a pergunta anterior abriu, né, uma possibilidade de se responder essa também, porque a falta de investimento na relação, que passa por uma educação que privilegia fundamentalmente o aspecto técnico, o aspecto prático, e que cada vez mais afasta a gente para uma acessibilidade em relação ao outro e a si mesmo, está na raiz de todos esses problemas do mundo atual, envolvendo a própria aceleração. Eu acho que é muito importante a troca, é muito importante ouvir, né? É muito importante se reivindicar a condição de ser ouvido pelo outro. É muito importante que a gente dê um tempo ao tempo para nós podermos, pelo menos em alguns momentos do nosso dia a dia, conversarmos, ouvirmos, prestarmos atenção no outro, fazer com que o outro preste atenção na gente. Então é muito importante a educação, é muito importante as estratégias de chegada no outro serem bem elaboradas, né? Reelaboradas. Eu não vejo outro caminho que não seja da conscientização pela educação. Temos uma política que visa fundamentalmente a obtenção dos fins que justificam os meios. É o que predomina entre nós, na verdade, né? E essa política dos fins que justificam os meios, que é gananciosa, que visa fundamentalmente o poder e o lucro, né? E o poder, a riqueza e o poder, ela tem sido cruel pelo fato de não estar tendo uma contrapartida num investimento na educação. Então, acho que a troca, ela é humanizadora sempre, em todos os momentos, sejam quais forem na história, que o homem parou, teve condições de parar, de deter o tempo, de alguma forma, e privilegiar de alguma forma, como um tópico da vida dele, o encontro, a troca, né, a integração, a aliança, o homem cresceu. O homem cresceu como pessoa, como indivíduo, e cresceu como ser social. Em todos os momentos que isso não aconteceu, nós chegamos perto da barbárie. Não consigo deixar de pensar na escola de Frankfurt nesse momento, né? A escola de Frankfurt tocou o Adorno, o Horkheimer, né? E outros pensadores ligados a essa escola, essa questão, né? A instrumentalização da razão, levando o homem a suavizar os fins, né? Não importando os meios, né? E essa instrumentalização da razão levando o homem também a se tornar uma ferramenta que está a serviço fundamentalmente de atividades que visam a riqueza e o poder. Então a gente precisa fundamentalmente voltar a pensar nisso, né? Seremos felizes nos autoconhecendo e nos abrindo para o outro, que o outro, em grande parte, vai ser responsável pelo esse autoconhecimento também. Bom, vamos lá. Para fechar, minha última pergunta é em relação aos instrumentos tecnológicos, né? Aparato técnico. Como que isso particularmente chega a você? Como que você vê? É claro que você precisa ter um celular para se comunicar, você precisa de um computador para mandar e receber e-mails, para a sua prática mesmo profissional e para o seu dia a dia. Mas como que você vê essa chegada essa mediação tecnológica na sua vida? Essa mediação tecnológica é inevitável dentro dessa lógica que nós já tratamos na primeira pergunta, né? Ela faz parte da vida de hoje em dia. É muito difícil você
existir, né? Vamos dizer assim, que a grande senha da existência atualmente é a eficiência, né? Você tem que existir de uma forma eficiente. E sem essas ferramentas você não consegue ter eficiência. Então são elementos do dia a dia que nós não conseguimos viver sem eles. Eu, particularmente, tento me servir deles o máximo possível, utilizo o computador, utilizo o celular, todas as ferramentas que eu consigo ter acesso a elas, até mesmo financeiramente, porque algumas delas ainda são muito caras, né? Mas eu tenho dentro de mim duas questões em relação a essa mediação, a esses instrumentos, a esse maquinário, né? Primeiro, eu não tenho uma identificação, talvez pela própria formação que eu tive, muito humanista, eu não tenho uma identificação muito grande com elas. Então, eu não sou uma pessoa que procura entender a fundo, procura extrair a possibilidade máxima do uso dessa ferramenta. Eu sou um usuário que busca se servir o melhor possível das ferramentas, mas sem se envolver com a lógica delas, né? Então eu uso meu computador, sou um bom usuário de computador, isso me basta. Mas o computador é uma caixa preta para mim, assumida. Eu não quero saber como funciona, o que tem dentro, como bombar isso, entendeu? Vou bombar o meu computador, vou envenenar meu computador, vou botar. Isso aí eu deixo para meu filho, por exemplo, que tem muito mais intimidade com isso, é que faz isso para mim. Eu quero ser apenas um bom usuário, um usuário que tem um bom retorno da máquina. Máquina, para mim, fundamentalmente é um instrumento, uma ferramenta a meu serviço. Essa é uma característica minha, até um pouco primitiva, vamos dizer assim, entre aspas, em relação aos tempos atuais. E a outra é que eu não deixo, é uma questão que eu tenho comigo mesmo, que essas máquinas intervenham na minha vida de uma forma muito violenta. Então, eu sou do tipo que quando eu não estou trabalhando, né, eu estou em casa, eu desligo o meu celular. Deixo o meu celular guardado na minha gaveta, não deixo desligado 24 horas por dia. Tem pessoas que dormem com o celular ligado, né, na expectativa de que ele toque, que alguma coisa seja passada para ele, alguma cobrança seja feita profissional. Não, eu me desligo, sábados e domingos eu vou dormir, deixo apenas a televisão e o DVD ligados, que são as duas ferramentas que eu uso no meu lazer. Celular para mim é desligado, é para trabalho, é para uso, né? Então eu procuro fazer o máximo possível com que essas ferramentas não intervenham na minha vida particular, que é uma vida familiar, com meus amigos, com minha família, e eu quero ter esse contato, essa troca da forma mais intensa possível, não quero que ela seja interrompida, né? Pelo chamamento tecnológico, pelo chamamento das máquinas, né? Então são as duas coisas dois aspectos da minha vida que me tornam até como eu falei, um pouco primitivo. Eu não abro mão de não conhecer a máquina a fundo, eu quero apenas utilizá-la, talvez até para não me contaminar pela lógica dela e me tornar também um pouco tecnicista, né? Talvez no fundo seja isso, e não abro mão de não permitir, né, que ela intervenha nos meus momentos de lazer, nos momentos em que eu estou um pouco mais livre do tiroteio do dia a dia, em que eu esteja entregue à diversão, ao entretenimento e às trocas, né, mais humanas, né, com meus amigos e meus familiares.